Já vemos diversos personagens poderosos da ficção, com diversos tipos de poderes também. Alguns são então tão absurdos que chegam então a se parecer, né, impossível de existir. Mas no vasto mundo da ficção, existem então outros personagens tão poderosos que deixariam então qualquer um de boca aberta. E nesse vídeo de hoje vamos conhecer então um pouquinho mais dos personagens de desenhos que são mais poderosos da ficção. Se você tá curioso, já coloca comigo no like, garanta aquela sua inscrição e vem comigo que hoje é nível de poder de outro nível. Chernabog. Chernabog é um dos grandes vilões que a Disney tem, né? Onde então ele aparece então em Noite na Montanha Calva, no filme então Fantasia. Chernabog ele é um ser enorme e também bem aterrorizante. Ele é retratado então como a personificação do mal e também é conhecido por seus poderes sombrios. A força do próprio Chernabog ela é descrita então como sendo imensa. Também ele possui então várias habilidades sobrenaturais. Ele então demonstrou então a capacidade então de controlar forças das trevas, invocar seres e também criar caos. Ele também demonstra também ter controle sobre elementos como fogo e também relâmpago. A sua mera também presença inspira também medo e também terror naqueles que encontram ele. Billkeeper. Billkeeper ele é uma entidade dos sonhos vindo então de um universo bidimensional, onde ele também pode então parecer inocente, com uma aparência, né, bem inofensiva ali, mas o seu comportamento ele é totalmente insano. Com então uma pegada bem terror sobrenatural, Billkeeper na maioria da história em si, ele fica então preso em sua própria dimensão, limitado então, ou limitando, né, então seu alcance às mentes de outras pessoas. Até que no final, Bill ele finalmente consegue então se libertar, onde ele então causa estragos na realidade e dá então início ao fim do mundo. Enquanto ele estava tão preso no reino do pesadelo, a sua única maneira de interagir com o nosso universo era então projetando a sua forma no Mindscape. E como sendo então um ser de uma outra dimensão, né, ele tem então aquele tipo de poder de alteração da realidade, uma força extremamente poderosa, né, pois ele usa então justamente a Toon Force também, pode também manipular a matéria, pode criar coisas do nada, uma porrada de coisas também. Alien X. Alien X ele é um ser, né, uma amostra de DNA do próprio Omnitrix, de um sapiens celestial, uma espécie com poder que domina então a realidade, onde então ela é limitada por suas ações que devem então ser acordadas pelas duas consciências que residem então neles antes de serem então tomadas. Mas nessa condição, né, de tomar decisão, se aceita ou se não aceita, não existe mais. O Alien X ele é habitado então pelas personalidades Bellicus e Serena, a voz da raiva e também da própria agressão e a voz do amor e da compaixão. Alien X também tem a capacidade então de fazer distorção da realidade, com sua capacidade também de recriar o universo e tudo que nele existe depois de ter sido então destruído pelo próprio Aniquilador. Alien X ele é o alien mais poderoso de Ben 10. Com certeza ele tá nessa lista aqui, faz parte também, porque rapaz, o cara é poderoso, hein? Amazo. A obra-prima do próprio Dr. Ivo, um falecido funcionário do próprio Lex Luthor. Quando Lex Luthor tinha então sido derrotado pela própria Liga da Justiça, ele descobriu então que estava então morrendo de câncer, mas ele procurou então ajuda, mas acabou então encontrando então a criação do Dr. Ivo, um androide gigantesco e cinza. Amazo então tem a principal habilidade de copiar habilidades, força e técnicas também, e foi assim que ele também venceu toda a Liga da Justiça. Amazo passa então por uma evolução cósmica, né, onde então claramente ele ficou bem mais poderoso, onde ele também teve capacidade então de mandar o planeta dos Lanternas Verdes, né, o A, para uma outra dimensão. A primeira linha da defesa então da Liga da Justiça, que inclui então pesos pesados como Superman, John Stewart, Orion, Doutora Luz, Capitão Átomo, todos os heróis atacaram o próprio Amazo, mas nada surgiu efeito. A Amazo ele passou por cima de todo mundo como se não fosse nada. E mais tarde, depois, a Amazo ele voltou a aparecer na HQ Liga da Justiça Sem Limites também, ficando também ainda mais poderoso. Colecionador, do Rude House. O Colecionador ele é uma entidade semelhante a uma criança demoníaca, né, imortal, que possui então uma poderosa manipulação das trevas. Ele também é capaz de manipular sombras. Ele também pode então usar essa habilidade, por exemplo, né, para poder prender qualquer um que deseje então capturar ele, ou mesmo também para que possa então projetar através então suas próprias sombras vivas. Ele pode então vincular seres vivos a maldições, transformando elas em pergaminhos, como se fosse então um papel, né? E isso foi mostrado então quando ele fez então com a própria besta coruja. Ele também tem poderes de telecinese bastante decentes, diga-se de passagem, né? Sendo então tão forte o suficiente
para que possa mover a lua sem nenhum tipo de esforço. Ele também é um gênio que criou então e também ensinou o Imperador Belus e também os feitiços mais poderosos do próprio reino demoníaco, incluindo também feitiço de drenagem, um feitiço capaz também de drenar energia ou magia, né, e força vital de todas as bruxas com sigilos do clã. Mas ele também acaba também sendo extremamente crédulo, sendo então enganado pelos próprios Belus e King, respectivamente também, né, caindo também 2 vezes para eles na mesma armadilha. Black Hat. Black Hat ele é um vilão e também líder da organização Black Hat. O seu objetivo é tornar então o multiverso num lugar pior para se viver. Black Hat tem vários feitos insanos e como então sendo então parte de um desenho, né? Logicamente ele tem aquela básica característica de força ou poder, né? Que tem também a Toon Force, que rodeia ele como só ter uma forma diferencial dos demais. Black Hat já foi capaz então de explodir um planeta facilmente. Ele também contém armas que podem também mandar pessoas para o futuro. Seus poderes também envolvem também a capacidade então, de distorcer a realidade, a própria realidade em si, e dentre muitas outras coisas. Hades. Disney. Hades, o Senhor dos Mortos, né? Há muito tempo atrás, quando então os deuses estavam então dividindo o mundo, Hades ele foi então mandado para o submundo. E Hades ele faz parte daquele panteão dos deuses, né? Zeus, próprio Hades, Poseidon, Atena, enfim, um monte de deuses gregos que existem no panteão, né? E ele iniciou então um plano para poder derrubar os deuses e também governar como rei todo o cosmo. O único problema, né, nesse plano todo aí era o próprio filho dos Zeus, o próprio Hércules, né? Que sempre aparecia também na frente dele, nos planos dele, do Hades, né? Para poder interromper o que ele queria fazer. Por isso que o Hades ele sempre meio que perdia um confronto direto ali com o próprio Hércules. Mas o Hades, ele sim, ele é um dos grandes personagens que a Disney tem como sendo um dos mais poderosos. Golby, Hora de Aventura. Golby, Hora de Aventura, ele é uma entidade cósmica, possuindo também poderes de manipular energia e também as funções do próprio cosmo. E mesmo também a coroa de Evergreen poderia então banir o Golby, nem fazer o Golby desaparecer. A coroa de Evergreen, que foi tão considerada tão capaz de causar danos irreversíveis à própria estrutura da existência. A própria estrutura da existência seria então todo o próprio multiverso, que é então o espaço de Hilbert, que possui então infinitas funções de onda. Funções de onda no espaço de Hilbert são então vetores, né? Um espaço vetorial que não é então composto pela extensão de um número finito de vetores, e a gente então ser então uma dimensão infinita ou dimensão de infinita e vice-versa, fazendo então com que o multiverso de Hora de Aventura tenha então dimensões infinitas. O Golby ele utiliza então livremente o antiverso ou o nada, visto que o Golby pode também criar livremente portais para ele também. Além dele, exigir também nele e também pode também movê-lo e usá-lo para poder destruir reinos, como por exemplo o Golby fez com o reino de Puyot. O antiverso ou o nada, né, em Hora de Aventura está além do multiverso, além do tempo e do espaço. Em Hora de Aventura, tudo na realidade é de natureza então mental, mantido então pela própria percepção. Até mesmo também as forças da natureza inclui também o próprio tempo e o espaço. Mas como tudo é mental, o tempo e o espaço também existe conceitualmente apenas como aspecto ou corrente da imaginação cósmica. E Golby, ele certeza estaria em qualquer lista dos mais poderosos dos desenhos se você quisesse colocar aqui, né? Lobo, Gato Botas, DreamWorks. Lobo, ou mais conhecido como Morte, né? É uma entidade que aparece então na animação do Gato Botas 2. Ela aparece então com uma representação de medo de cada indivíduo, a personificação física da morte, que assume então a forma de um lobo branco em um manto de capuz preto. A morte é uma entidade absurda, também astuta e também sinistra, né? Cujo então único propósito é levar então a alma dos seres que morrem. A morte também admite não gostar dos gatos, né? Ou o gato em si, e é de fato porque todos eles terem então 9 vidas, achando então que a própria ideia de ter tanto de vida possível não se condiz com que a morte quer com que ela tenha, né? Apenas uma única vida. E por isso que a morte, sempre quando fala com o próprio Gato Botas, aproveite o seu último dia na Terra, ou sua última vida, né? E o lobo, como sendo então um dos seus aspectos de medo do próprio Gato Botas, ela não pode ser morta nem nada do tipo, sendo então realmente, né, uma entidade mais poderosa que existe aí no mundo então da DreamWorks. Gênio, Aladdin. Gênio talvez seja um dos personagens animados mais poderosos que podemos também se pensar aqui, né?
onde ele pode também conceder qualquer tipo de desejo além da imaginação. Afinal de contas, tudo vai depender da imaginação da própria pessoa, né? Mas que ela possa então ter uma boa interpretação de que tipo de desejo ela gostaria de ter. O gênio ele pode então ter a capacidade ou poder, né? Em tese, que teria então ter um poder ilimitado, entre aspas, só pela própria imaginação. Mas como todo poder tem então seus limites. O gênio ele já se mostrou ter então outras capacidades absurdas, como por exemplo ficar então gigante e também girar a terra com seu dedo. Levantar então uma cachoeira congelante e jogar então ela para um polo norte, capacidade então de mimetismo também, se transformar então em muitas coisas. Eu duvido que deva haver algum outro personagem tão poderoso quanto o gênio. Se vocês lembraram de algum outro personagem tão poderoso quanto ele, comenta aqui. Se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 também desse vídeo, deixa aquele like também para poder entender que vocês gostaram desse conteúdo. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.